Jésus est ressuscité quand même. Alléluia. Jésus ressuscite. Dieu a ressuscité. Será que alguém pode celebrar Jesus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Lhe chamam El Shaddai. Il s'appelle El Shaddai. Ele é Lion. Elle est lionne. Ele lhe chamam Jeová Rafa. On appelle Jehovah Rapha. Lhe chamam Jeová On Shammah. l'appelle Jehovah Shammah. Lhe chamam le Lion de la tribu de On Juda. l'appelle le lion de la tribu de Juda. Ele é o Rei dos Reis. Il est le roi de rois. Ele é o Senhor dos Il est Senhores. le Seigneur des seigneurs. Ele morreu, Il est mort. mas não ficou no caixão. Il est mort, mais il n'est pas resté. Ele dans morreu. Il est mort. Mas no terceiro dia, Après troisième ele jour, il est ressuscitou. ressuscité. Então quero dizer a alguém, Alors je voulais dire à você não quelqu'un, pode celebrar tipo não está celebrar. tu ne dois pas célébrer parce que tu dois célébrer. Você tem que celebrar com alegria. Toi, tu dois célébrer avec la joie. Você tem que celebrar com a Tu voz. dois célébrer avec la Você voix. tem que celebrar com Toi, tu dois barulho. célébrer avec des Se bruits. possível de levantar a cadeira, levanta a Il est cadeira. possible de lever Mas la celebra chaise. Tu dois Jesus. lever la chaise. Aclama, aclama, aclama bem forte. Acclamons. Aleluia. Amen. Eu vou pregar em português. Moi, je veux prêcher en portugais. Eu acho que é uma graça para as mamães que ouvem português. Parce que c'est une grâce pour le maman. Será qui que as écoute, mamães que ouvem português estão aqui? Est-ce qu'il y a des mamans qui parlent portugais? Ils Será sont que os là. papás que falam português estão Est-ce aqui? que des papas qui parlent portugais sont là? Hoje eu vou pregar em português. Aujourd'hui, je vais prêcher en portugais. Aleluia! Amen. O evangelista já falou tudo. L'évangéliste, il a tout dit. Eu só vi encerrar. Moi, je suis venu juste Olha, o insérer. teu irmão disse, o pastor veio encerrar. Regarde, ton frère dit, le pasteur, il est venu juste insérer. Aleluia. Amen. Diz, o pastor veio encerrar. Le pasteur, il est venu insérer. Diga conosco, hoje é Aleluia. fogo. Hoje é o encerramento. Aleluia. Amen. Hoje. Aujourd'hui, Aujourd'hui, même l'évangéliste est en train de répéter. Aujourd'hui hoje, é fogo. c'est le feu. Hoje Aujourd'hui, é o encerramento. c'est l'insèrement. Vamos ler só versículo. On va lire un seul verset. Depois vamos assentar. Après, on va s'asseoir. Amém, amém. Amen. Vamos ler versículo On va 1 lire Coríntios, 1 Corinthiens, capítulo do número 15, chapitre 15, versículo 14. verset 14. 1 Coríntios 1 Corinthiens 15 15 a 14. à 14. E vou precisar de fundo. Et j'aurais besoin d'un fondement. Enfin, papa, Vou tu vois. precisar de fundo. Aleluia. Amen. Vamos fazer a leitura. On Je va lis lire. au nom de Jésus. Amém. Amen. Et si le Christ n'est pas ressuscité, Hum. alors notre prédication est vide Uhum. et votre foi aussi. Uhum. Avance. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins Uhum. vis-à-vis de Dieu. Uhum. Puisque nous avons témoigné contre Dieu Yes. qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait. Si le mort ne ressuscite pas, en effet, si le mort ne ressuscite pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. La parole du Seigneur. Amen. Acclame très fort. Acclamons. Não, eu disse aclama pela palavra de Moi, Deus. j'ai dit acclamons pour la parole de Dieu. Aclama pela palavra de Moi, j'ai Deus. dit acclamons pour la parole de Não, Dieu. aclama pela palavra de Acclamons Deus. pour la parole de Dieu. Glória a Deus. Nós Gloire à podemos Dieu. sentar. On peut s'asseoir. Amém? Amen. Uau. Wow. Hoje é dia do Pâques. Aujourd'hui, c'est le Pâques. A morte e a La ressurreição. mort et la résurrection. Estamos a falar de Cristo. Nous parlons de Christ. Olha o teu próximo. Regarde à ton prochain. Ele diz estamos a falar de Cristo. Dis-lui qu'on parle de Christ. Não, estamos a falar de Cristo. Nous sommes en train de parler de Christ. Não estamos a falar do pastor. Nous ne sommes pas en train de parler de pasteur. Não estamos a falar da igreja MIP. Nous ne sommes pas en train de parler de l'église MIP. Estamos a falar de Mais Cristo. nous parlons de Christ. Amém? Amen. A Bíblia está a falar La Bible nous dit, no nosso versículo, Dans no nosso no- capítulo do número 15, dans notre verset chapitre 15,
no livro de Coríntios 1, Dans le livre de 1 Corinthiens 1, capítulo 15, chapitre 15, e no seu versículo do número 14. et le verset 14. A Bíblia está nos falar aqui sobre... deixa só entrar na Bíblia, amém? Laissez-moi juste rentrer dans la Bible, Amen. Eu não tenho Bíblia em português aqui no tablet. Pasteur se demande s'il a la Bible en portugais. Alguém tem Bíblia em português? Amém. Muito obrigado. No versículo do número 14. Et le verset, le verset 14, Está a dizer, e se Cristo il dit, et le Christ, não, e se Cristo não ressuscitou, e se Cristo n'est pas ressuscité, Amen. amém? Amen. Logo é em vão Alors il y a le vent a nossa pregação, dans notre... nossa predicação. Amen. E também é em vão a nossa fé. Papa, je ne vais pas lire en même temps que tu lis en portugais aussi. Oui, oui, tu peux aussi. Peut-être ça va te faciliter. Excuse-moi. Oui. Chrétien, chapitre 15, verset 14. Ouais. Amém? A Bíblia diz, e se Cristo não ressuscitou, La Bible nous dit, et si Christ n'est pas ressuscité, logo é em vão. notre prédication donc est vaine. E nossa pregação também é em vão. Et votre foi aussi est vaine. Aleluia. Amen. E assim somos considerados como falsos testemunhas Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Deus. à l'égard de Dieu. Eu vou pular. Moi, je vais sauter. Vou vir no versículo 16. Moi, je saute dans le verset 17. Porque, Et si Christ, porque, 16. car s'il est mort, Porque se os mortos não ressuscitam, car si les morts ne ressuscitent também point, Cristo não et ressuscitou. Christ non plus ne pas ressuscité. Amém, amém, amém. Amen. A nossa pregação Notre prédication, é em vão. c'est vaine Se Cristo não ressuscitou. si Christ n'est pas ressuscité. Será que alguém está Est-ce acompanhando? que quelqu'un est en train Eu disse, d'accompagner? a nossa pregação Moi, j'ai dit notre prédication é em vão. est vaine Se Cristo não ressuscitou. si Christ n'est pas ressuscité. A nossa fé também. Notre foi à nous Também é em vão. est aussi vaine Se Cristo não si ressuscitou. Christ n'a pas ressuscité. Mas eu tenho uma boa novidade, Moi, à j'ai une igreja. bonne nouvelle pour l'église. Cristo ressuscitou. Christ, il est ressuscité. Não, eu disse, eu tenho uma boa Moi, novidade, à j'ai dit, igreja. j'ai une nouvelle pour l'église. Cristo Christ, ressuscitou. il a ressuscité. E ainda em cima de tudo, Et encore au-dessus de ele tout, vive. il vit. Está sentado no Il trono. est assis sur le trône. E a Bíblia diz La Bible me dit que ele está na direita do qu'il Pai. est à droite du Père. Está Il intercedendo. est en train Quer d'intercéder. dizer que eu sou o Ça veut Pai dire que moi, je suis le Père. e a Arminda é a Et filha. la sœur, elle est l'enfant. Exemplo, eu sou Deus. Ça veut dire Pai. que, par exemple, je suis Dieu. Papa, il est Pai. Dieu. E ela é Jesus Cristo, Et Filho. moi, je suis Jésus-Christ le Quer Fils. dizer, Jesus que estava perto do Pai, Ça veut dire que Jésus qui était près du Père, ele desceu na terra. il est descendu sur la terre. Aham. Entrou no ventre de uma mulher. Il est rentré dans le ventre de Quer dizer, maman. Jesus que é Deus, Jésus qui est Dieu. ele aceitou se humilhar, Il a accepté de se humilier. aceitou Il a baixar accepté de se rabaisser até o baixo nível. dans le plus bas. Ele aceitou entrar no ventre de uma Il a mulher, accepté de rentrer dans le ventre d'une femme. aceitou morrer. Il a accepté de mourir. Mas antes de morrer, Avant de mourir, ele nasceu. il est né. E aqui eu quero falar à Et igreja. moi, je veux dire à l'église. A igreja também nasceu dia. L'église aussi, il est né un jour. Quer dizer que antes da igreja nascer, Ça veut dire avant que l'église naisse, Cristo tinha que nascer.
Dieu devait naître. Jesus nasceu de uma mulher. Jésus, il est né d'une femme. Mas eu me pergunto, Jesus que é Deus, Moi, je me pose la question, Jésus, qu'il est Dieu, como é que ele aceitou comment il a pu accepter entrar no ventre de uma d'entrer mulher, dans le ventre d'une femme nascer e também ser chamado bebê? et naît et enfin, on l'appelle bébé. Lhe chamaram bebê Jesus. On l'a appelé bébé Jésus. Lhe trocaram fralda. On a changé la couche. Jesus também que chorava. Jésus aussi, il pleurait. Durante a noite incomodava. Pendant la nuit, il cherchait. Jesus cresceu Jésus, il a grandi. e começou a sua missão Il a commencé sa mission com 30 anos. à l'âge de 30 ans. E Jesus teve três anos de ministério. Jésus, il avait 3 ans de ministère. E 3 anos e também teve 3 dias para Il ressuscitar. avait aussi 3 jours pour ressusciter. E lembram da palavra que Jesus diz? Rappelez-vous de la parole de Jésus. Amen. Ele disse que eu vou destruir esse templo em um dia Moi, je vais détruire cet temple en un jour. e vou construir em 3 Et dias. je veux construire en 3 jours. Eu quero dizer a alguém, Moi, je veux dire à quelqu'un, neste mês de março, dans ce mois de mars, é o 3º mês. c'est le 3e mois. E Jesus ressuscitou no 3º Et dia. Jésus, il a ressuscité, Quer dizer, au o 3e número mois. 3 Ça veut dire le chiffre 3, é um número simbólico. c'est un nombre symbolique. É um número C'est profético. un nombre prophétique. O mês de março, Le mois de mars, intitulado mês da mulher, intitulé le mois de femme. em outros termos, Dans un autre terme, vimos também que a mulher quem viu primeiro Cristo. nous voyons aussi que c'était la femme qui a vu le Christ. Na ressurreição de Dans Cristo, la résurrection de Christ, não eram os homens. c'était pas l'homme. Será que tem mulheres Est-ce aqui? qu'il y a de femmes? Era a mulher. C'était la femme. A Bíblia diz La Bible nous dit que a Maria de que Magdalena, Marie et Madeleine, eles estavam aí et ils marchaient, a embomar o corpo de Jesus. allaient embaumer le corps de Jésus. E do nada, Et au hasard, quando chegam diante da porta do quand ils sont caixão, arrivés devant la porte do cemitério onde estava du enterrado, cimetière là où il était a enterré, Bíblia diz la Bible nous dit que viram que a pedra já não estava no ils ont lugar. vu que la pierre n'était plus en place. Aqui eu quero abrir algo aqui forte. Ici, je veux ouvrir un parenthèse. Quero dizer nas pessoas que estão aqui, Je veux dire aux gens qui sont ici, as pessoas vão admirar. les gens vont admirer Eles colocaram barreira, comment ils ont pu mettre des barrières. mas não vão Ils entender vont pas comprendre como é que a barreira comment saiu. cette barrière est sortie. Não, a barreira que impedia Jesus. La barrière qui empêchait Jésus, Quando vieram as mulheres, quand les femmes ils sont venues, já não encontraram a ils barreira. n'ont plus trouvé le Eu quero barrière. dizer que eles não Moi, vão je encontrar a veux dire barreira. qu'ils vont pas trouver la Vão barrière. procurar a Ils barreira. vont chercher la barrière. Eles colocaram estalas, Ils ont mis de pièges. colocaram Ils armadilha. ont mis de pièges. Alguém pode apertar para fechar o barulho? Quelqu'un peut juste... Merci. Amém, amém. Amen. Mas não vão entender Ils vont nada. pas comprendre. Do nada vão ver uma diferença. Au hasard, ils vont voir des Mas différences. quem tirou a pedra? Mais qui a enlevé Não, cette os pierre? bruxos da tua família. Mais non, le sorcier de ta Não, famille. eles colocaram morte. Et ils ont mis la mort No mês de março, dans le mois de mars. no dia 31. 31. Mas não vão Ils entender vont pas comprendre. que a hora chegou para que a L'heure pessoa que est eles arrivée que cette personne possa morrer qui pourrait mourir, vão encontrar vida. il va... Não, Jesus vai surpreender muita gente. Amen. Eu disse- Jésus, il va surprendre beaucoup Eu de disse gens. que Jesus vai Moi, surpreender j'ai dit que muita gente. Jésus va surprendre beaucoup de gens. A pedra que era barreira La pierre qui était barrière na tua vida dans ta vie, vai se tornar uma passagem. il va se tourner une passage. Aleluia. Amen. Então Jesus, quando morreu, Alors Jésus, quand il était mort, ressuscitou, il a ressuscité.
E ele, quando ressuscitou, quand il a ressuscité, apareceu primeiramente nas mulheres. il a pu apparaître devant les femmes. E ele disse para informar. Et il les a dit d'aller informer. Por isso, pessoas que dizem mulher não pode pregar, Par là que les gens disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. e as pessoas que dizem que mulher não pode pregar, Les gens qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher, eu não sou de acordo. je ne suis pas d'accord. Porque as primeiras pessoas que são missionárias Parce que les premières personnes qui sont missionnaires, não são homens, ce n'est pas des hommes, mas são as mulheres. c'est des femmes. Mamãs vão Des evangelizar. mamans qui vont aller Mulheres vão Des evangelizar. mamans qui vont aller Jesus vos évangéliser. enviou para Dieu pregar. nous a envoyés pour aller Jesus vos prêcher. enviou para Dieu nous a evangelizar. envoyés pour aller prêcher. Vocês nasceram Vous êtes nés no coração de Deus avec le cœur de Dieu para levar novo vento, pour aller emmener une nouvelle, nouveau un vent. nouveau vent. Amen. Aleluia. Amen. A ressurreição de Cristo La résurrection de Christ, foi em 3 dias. il a été en 3 jours. E nós estamos no 3º Et mês. nous sommes dans le 3e mois. Estamos a encerrar o último dia. Nous sommes entrés dans De clôturer les derniers jours. Amen. Que simbolicamente e profeticamente Et symboliquement, prophétiquement, está a representar o último dia da il est en train ressurreição. de présenter le dernier jour de la résurrection. Eu venho profetizar e declarar na vida de alguém. Prophétiser et Não, déclarer dans la tudo vie que de estava quelqu'un. morto Avec le peuple qui était está mort. ressuscitado. Vai sair dessa sala Toi, tu vas pas sortir de cette sem salle antes viver a ressurreição. sans vivre la Não, résurrection. eu não ouvi o teu Moi, amém. j'ai pas entendu ton Não, amen. o teu amém não me motiva a Ton pregar. amen ne me motive Eu pas disse que pour você prêcher. não vai sair da Moi, sala je dis, tu ne vas pas sortir de cette sem salle viver a sans libertação. vivre la libertation de Você Dieu. não vai sair da Tu ne vas pas sala sortir de cette salle sem viver a sans ressurreição. vivre la résurrection. O teu trabalho está Ton travail ressuscitado. est O teu casamento está Ton mariage ressuscitado. est ressuscité. Os teus projetos estão Tes projets sont ressuscitados. ressuscités. Teus negócios estão ressuscitados. Amen. As barreiras Les barrières, já não é mais ce limite. n'est plus de limite. Porque você não é quem vai tirar a Parce barreira. que c'est pas toi qui vas enlever ces A barrières. pedra que está em frente do caixão de La Jesus, pierre qui était devant le de la cercueil tombe de de Dieu. Jésus, hein, Amen. de la tombe de de Jésus, la tombe de Jésus, ce n'était pas Jésus qui l'a ce enlevé. n'était pas Jésus. Não foi Jesus que tirou. Ce n'était pas Jésus. Não foi Jesus que tirou. Ce n'était pas les hommes. Não foi também homem quem tirou. Même les officieux. Même os filhos. Non, les gens de l'État. As autoridades. Obrigada. Amen. Amém. Les autorités. Lorsqu'ils ont su ça, Quando eles quand tiraram, ils ont su, quand Quando eles eles souberam. ficaram a saber, quand ils ont su, começaram a procurar. ils commençaient à chercher. Não, vieram roubar o corpo de Jesus. Non, ils sont venus chercher le corps de Jésus. Ah, não, 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 não é normal. Non, c'est pas Eu disse normal. que as pessoas vão falar que Moi, não é j'ai normal. dit que les gens diront que c'est pas Não, normal. na tua vida, as pessoas dirão Dans que ta não é vie, normal. Les gens diront que c'est pas normal. Como é que ela casou? Comment elle s'est Não, mariée? mas nós bloqueamos. Mais nous avons bloqué. Não, como é que ela teve trabalho? Comment elle a eu le Mas nós travail? bloqueamos. Mais nous avons bloqué. Como é que ele teve Comment casa? elle a eu cette maison? Mas nós Mais bloqueamos. nous avons bloqué. Como é que ele teve documento? Comment elle a eu cet document? Mas nós Nous bloqueamos. avons bloqué. Vão perguntar como? Ils vont chercher comment. Vão perguntar Ils vont como? chercher comment. O Jesus que nós C'est le servimos Dieu que nous servons. é Jesus que faz falar pessoas C'est le nom de como. Jésus. Ah, amen. Aleluia. Amen. Pessoas vão perguntar como. Les gens ils vont se demander comment. Ninguém, nini. Comment. Aleluia. Amen. Como é que essa pessoa que amarramos, Comment cette personne que nous avons insérée, Lazare, Lazare, já lhe amarramos, on l'avait lié. já está morto, Il est déjà mort. enterrado. Enterré. Mas como é que está fora? Comment il est sorti? Porque ouviu a voz de Parce Jesus. qu'il a entendu la voix de Jésus. Você que está a ouvir a voz Toi de qui es en Jesus train hoje, d'entendre la voix de Jésus. está a sair de todo o túmulo. Amen. Estás a sair de todo o túmulo. Sors de cette Estás a sair de todo o túmulo. Estás a sair de todo o túmulo. Tu sors de toute tombe. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, dis Amen 3 fois. Amen. 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 Aujourd'hui ne terminera pas.
Hoje não vai terminar. Amen. Eu vos digo que o dia de hoje é profético. Moi, je veux dire que la journée d'aujourd'hui, c'est très prophétique. Deus está a libertar alguém. Dieu est en train de libérer quelqu'un. Jesus ressuscitou. Jésus, il a ressuscité. A Bíblia disse: La Bible nous dit, a nossa pregação, notre prédication, eu evangelista, et moi, évangéliste, viemos pregamos. nous sommes venus prêcher. Mas a nossa Mais pregação, notre prédication, se Jesus não ressuscitou, si Jésus n'est pas ressuscité, é em vão. et c'est en vain. Mas nossa pregação, Notre prédication, porque Jesus parce que ressuscitou, Jésus, il a ressuscité. ela tem poder Il a le pouvoir de transformar de pessoas. transformer quelqu'un. Ela tem Il a le poder pouvoir de libertar de libérer pessoas. quelqu'un. Ela tem poder Il a le pouvoir de dar vida às de pessoas. donner la vie aux gens. Aonde tinha morte, Là où il y avait la mort, eu estou a profetizar moi je vida. déclare la vie. Eu disse aonde tinha Là où morte, il y avait la eu mort, estou a je profetizar déclare la vida. vie. Eu vou terminar aqui. Je vais terminer par là. A Bíblia diz La Bible nous dit que Deus que Dieu, levou o profeta Ezequiel il a emmené le prophète Ézéchiel no vale dos ossos secos. dans la vallée des eaux secs. Estou sempre a falar sobre a ressurreição. Moi, je suis en train toujours de parler de la résurrection. A primeira ressurreição La première résurrection mais impactante da qui Bíblia est plus impactée dans la Bible, é de Jesus Cristo. c'était de Jésus-Christ. Jesus ressuscitou. Jésus, il a ressuscité. Então tudo que nós falamos, Alors, tout ce que nous avons dit, falamos porque soubemos nous parlons parce que nous les que savons. Jesus que nós servimos é capaz. Que Jésus que nous servons, il est capable. Eu sou incapaz de resolver a tua situação, Moi, je suis incapable de résoudre tes problèmes. mas Jesus que eu sirvo. Mais le Jésus que nous servons, Ai, 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 ai. Eu disse Jesus que eu sirvo. c'est Jésus que je sais. Jesus que eu sirvo. Le Jésus que je sais. Curou uma mulher que tinha câncer na mama. Il a, Il a guéri une femme qui avait un cancer dans le sein. Amen. Ce n'est pas Pasteur Boaz, C'était pas Pasteur Boaz. mais c'est Jésus du Mais Pasteur c'est Boaz. Jésus de Pasteur Boaz. Alors quel est ce problème Quel est ce problème qui ne finit jamais? qui n'en termine? Je viens t'annoncer que ça finit aujourd'hui. Eu t'annoncer que vai terminar Non, je viens hoje. t'annoncer que ça Eu finit estou a aujourd'hui. te dizer que Eu vai dois acabar t'annoncer que hoje. tu as morri hoje. Amen. Je suis en train de t'annoncer qu'il va terminer. Então a Bíblia diz, Alors la Bible nous dit, quando Deus levou o profeta Ezequiel quand Dieu a emmené le prophète Ézéchiel no vale dos ossos secos, dans le vallée des os des ossements secs, secs. sèches. Amen. Ele perguntou, Il a demandé, profeta, prophète, será que esses ossos aqui est-ce que ces os qui sont ici, podem ils reviver? peuvent revivre? O profeta Le prophète, sabia il savait que podem reviver. qu'il pouvait Mas revivre. se Deus falar, Mais si Dieu parle, Amen. será que eu estou a falar a alguém? Que je dis à quelqu'un, Ah, não, alguém não ouviu. quelqu'un n'a pas Eu vou entendu. repetir. Moi, je veux répéter. O profeta, Le prophète, ele sabia il savait que esses que ossos ces os qui sont là, despedaçados, sont disperses. esses ossos podem Ces reviver, os peuvent revivre. podem se tornar novamente um Il exército, peut se retourner. Enfin, redevenir um grande armée. Amen. Mas Mais, ele disse, il a dit, você sabe. toi, tu sais, O problema da igreja, le problème de l'église, não há milagre, il n'y a pas de miracle. não há cura, Il n'y a pas de Não há guérison, restauração. Il n'y a pas de restauration. não vivemos a ressurreição. Nous vivons pas la résurrection. Por quê? Pourquoi? Porque sabemos tudo. Parce que nous savons tout. Nous Jesus não connaissons sabe. tout. Jésus ne connaît pas. Você tem que falar Jesus. Toi, tu dois dire Jésus. Você sabe. Tu connais. Mas eu te contando ou não? Je te dis ou pas. Eu falando ou não? Que je te parle ou pas. Eu orando é do Que joelho ou je prie ou não? pas en se Mas mettant en você genoux. Mais toi, sabe. tu connais. Minha situação. Ma situation, Você sabe. tu connais. Meus choros. Mes pleurs, Você tu sabe. connais. Minha vida. Ma vie, Você sabe. Tu connais. Neste país. dans ce pays, Tudo que eu estou a viver. ce que je vis, Você sabe. tu connais. Não faça em Deus Ne fais pas de Dieu
Tipo, você sabe tudo. Parce que tu sais tout. Se você sabe tudo, Parce que tu connais tout. já devia resolver a tua Tu situação. devais déjà résoudre tes Mas problèmes. porque você não Mais sabe. parce que toi, tu sais pas. Je ne sais pas si je parle à une maman ici. Je sais, não sei se eu estou a falar Je a ne uma sais pas mãe. si je parle à un papa Não sei ici. se eu estou a falar a um J'ai dit pai. parce que Jésus Que sait. Jesus sabe. Il a dit, Ele falou, tu sais. você sabe. Et quand Dieu a écouté ça, Mas quando Deus ouviu Dieu a dit isso, ceci. Deus disse, Prophétise. profetiza. Amém. Alléluia. Amém. Dieu sait que tu es capable, Deus sabe que você é capaz, au travers de tes prières, com as tuas orações, amener une transformation levar uma transformação dans la vie des gens. na vida da Mais alguém. il veut que toi tu lui fasses confiance. Mas Ele quer para você fazer, para você lhe fazer confiança. Que toi tu le mettes lui à sa place. Ele quer para você lhe meter no teu lugar. Alors quand il a dit tu sais, Quando Ele falou que você sabe, alors elle dit, ele a dit, homem profetiza. l'homme prophétique. Hoje o pastor veio dizer na igreja, Aujourd'hui, le pasteur il est venu dire você à não l'église, precisa de profeta toi, para tu n'as pas profetizar. besoin d'un prophète pour prophétiser. Você não precisa de pastor para Tu n'as profetizar. pas besoin qu'un pasteur puisse venir prophétiser. Hoje, Mais aujourd'hui, a Bíblia diz la Bible nous dit, que antes nós não tínhamos acesso avant nous n'avons pas eu l'accès no templo. dans le temple. Mas, Mais da morte de Jesus dans la mort de Jésus e na ressurreição de Jesus, et la résurrection de o Jésus, véu do templo le voile du se temple, rasgou il est em duas metades. Amen. Que vimos Que nous avons vu o Antigo Testamento l'Ancien Testament e o Novo et le Testamento. Nouvel Testament, A lei Alain e a et graça. la grâce, O profeta le prophète e os servos de Deus. et le serviteur de Dieu. Amém, amém, amém. Amen. E começou então Il a commencé o alors milagre naquele lugar. le miracle dans cette Quer dizer que todo place. mundo agora Ça veut dire que tout le não monde precisa de n'a pas pastor. besoin de pasteur. Pastor vai estar lá para vos dirigir. Pasteur, il est là pour vous diriger. Mas pastor não é lá para profetizar Mais para a tua pasteur, il vida. n'est pas là pour prophétiser. pour Você ta vie. mesmo tem que ser mamã Toi-même, tu profetesa. dois être la prophète. Você mesmo tem que ser papá profeta. Toi-même, tu dois être le papa prophète. Profetiza, as coisas vão mudar. Prophétiser dans ta vie, les choses changeront. Começou a Il profetizar. a commencé à A prophétiser. Bíblia diz que os ossos La despedaçados, Bible nous dit que les os qui étaient dans le... débarrassés partout, Amen. começou a ir se colar no Ils outro. commençaient à se coller l'un à l'autre. O osso da perna, L'os da perna, de jambe, veio se colar até com outros ossos da perna. il est venu se coller avec des autres os Mesmo de la, até os de la- ossos que estão na cabeça. Même ceux qui étaient dans la tête. Reconheceu os ossos da Il a cabeça. reconnu les os de la tête. A pessoa que declara a palavra, La personne qui déclare des paroles, ela traz uma diferença na vida. Ela traz a diferença no que fala. la personne qui prophétise, elle emmène la différence Yes. Dans ce qu'il dans ce qu'il prophétise. prophétise. Amen. Amém, amém, amém. Amen. Então, igreja, levanta-te onde está. Alors l'église, levez-vous là où vous êtes.